brotar. Então a gente vê milagres o tempo inteiro, ou seja, tem algo mais, tem algo além do que essa coisa pão, pão, queijo, queijo, né? É do cachimbo, que não é só um cachimbo. Por trás dali tem outras coisas, tem outra, né? Tem mistério. E esse mistério eu acho que a gente traz na música sempre. Se inscreva no canal do Polo Cultural, ativa o sininho e siga nossas redes sociais. Assim, eu passei 5 anos da minha vida tocando do seu lado, aprendendo. Já são 5 anos, assim. E, assim, você é um dos, pra mim, na minha opinião e na opinião de muitos, um dos maiores compositores, músicos desse Brasil. E, assim, é muito interessante para o público que está vendo saber, às vezes, como que começou tudo isso, né? Eu sei de uma parte, eu sei que você trabalhou numa loja de disco, mas eu não sabia também que a sua mãe cantava cantos religiosos e seu pai cantava cantos rurais. Como é que é É. essa história? Você não tinha me contado essa parte, não. Não, porque eu me criei, Aninha, na zona rural, né? Assim, a minha primeira infância ela é toda na zona rural. Eu sou o sétimo filho de uma família de 7, então eu sou o caçula. E a minha mãe era uma mulher muito religiosa, mas daquela religiosidade popular do interior, interior do Nordeste, do interior de Minas, né, do sertão. É muito uma religião muito própria, vem dessa coisa católica, romana, mas vai para outro lugar. Então, ela era uma espécie de sacerdotisa, porque ela rezava os terços, Ah, sim. e havia terço cantado, e ela cantava os benditos da Igreja Católica. Inclusive, na gravação do Deus Me Proteja, que eu faço com o Dominguinhos, a primeira gravação dessa música ficou muito conhecida por causa da Juliette no BBB, é a minha mãe cantando no final. Muita gente Ah, fala, sim. Chico, que zoada é aquela, que barulho, eu tenho medo. Eu falo, não tenha medo, é minha mãe Ah, cantando. coisa mais linda. É lindo, É é lindo, é lindo. lindo. E o meu pai aboiava, que é tipo, o beradeiro é um aboio, né? A música que eu sempre abro os shows, né? Que é uma música de tanger vaca, de tanger gado. Mas meu pai nunca teve uma vaca e nunca foi vaqueiro. Mas ele, acho que era uma espécie de fantasia dele, de aboiar, de cantar para umas vacas que não existiam, né? E isso passou muito para mim. Ô, ei, ô, ô. E ele cantava, tipo, minha mãe teve 3 filhos, todos 3 interesseiros. Um deu pra tocar sanfona, o outro pra bater pandeiro. E eu dei pra beijar moça, quer um serviço maneiro. E a mãe dizia, a minha mãe, ô Chico, não canta isso perto do bichinho não, ele vai ficar aprendendo essas coisas feias e tal. Eu aprendi. Eu ia falar, ih. Aprendi a cantar os aboios, Ana Karina. Ah, e você se recorda dessas canções religiosas que sua mãe cantava também? Ah, minha mãe Ou só pegou cantava. a parte da... Não, da minha mãe eu acho que eu peguei também o rito, assim, essa coisa concentrada, sabe? De cada vez que você faz, eu achava muito bonito ela na frente daquele altarzinho com flores, né? Uma imagem do Sagrado Coração de Jesus e tal, cantando Bendito e louvada seja no céu a divina luz, e nós também na terra louvemos a Santa Cruz. E sempre que aquilo se repetia, e aquilo se repetia muitas É um vezes, mantra, né? e dias, né, novenas, né, ela estava sempre concentrada, nunca fazia como se estivesse no automático, fazendo qualquer coisa. Acho que isso passou muito para mim. Que legal. E você traduz isso tudo na sua música, com certeza, hoje em dia, né? Quando eu faço músicas tipo Beradeiro mesmo, que está muito perto do universo do meu pai, ou Invocação, que Bethânia gravou, que diz Deus dos sem deuses, Deus do céu sem Deus, Deus dos ateus, rogo a ti 100 vezes, responde quem és. Então eu estou trazendo o universo da minha mãe para o meu universo que já se transformou, né? Que é uma canção que tem a ver com aquela de Caetano, que fala quem é ateu e viu milagres como eu, sabem que os deuses não cessam de brotar. Então a gente vê milagres o tempo inteiro, ou seja, tem algo mais, tem algo além do que essa coisa pão, pão, queijo, queijo, né?
do cachimbo, que não é só um cachimbo. Por trás dali tem outras coisas, tem outra, né, tem mistério. E esse mistério eu acho que a gente traz na música sempre. E aí depois você foi trabalhar na loja de disco, né, de vinil. E aí, mas eu queria saber qual foi o aprendizado que te trouxe isso, porque você tinha essa vivência, né, dos cantos da sua mãe, do seu pai. E aí quando você chega nessa loja de vinil, o que te traz de novo, assim? Qual o seu aprendizado aí? O que você começou a ouvir? Qual o seu primeiro contato com algo que você não tinha tido antes? Na minha casa não tinha nem rádio, porque não tinha energia e não tinha rádio. Os vizinhos tinham, mas era rádio de pilha e tal. E ouviam música muito alto, assim, né? E a gente ouvia, apesar de morar numa certa distância. A loja de discos chamava-se Lunik, era em homenagem à primeira nave que sobrevoou a órbita lunar, não pousou, né? Era uma nave soviética. Ela sobrevoou, né, ali antes do Apollo 11, que era dos americanos, e havia essa corrida para ver quem chegava primeiro e tal. E aí, essa loja, era também uma loja de livros, além de ser de discos, e era um foto. Então, nas paredes tinha fotos de artistas pop da época, né? Alain Delon, pôster grande assim, né? Sim. John Lennon, Mia Farrow, em fotos grandes assim, porque o meu patrão era fotógrafo. E o meu patrão, além deles me chamarem para trabalhar na loja, ele me chamou para morar na casa dele. E eu trabalhei na loja dos 8 aos 15 e morei com o meu patrão dos 8 aos 14. Isso era em Catolé do Rocha, não? Era em Catolé. Era em Catolé. Era em Catolé. E aí eu percebi que aquilo que era tão fluido na voz do meu pai, da minha mãe, a música, ela também poderia ser, vamos dizer, objetificada. Ela poderia estar dentro de algo, de um disco, um compacto simples, um compacto duplo, um LP, né? E que as pessoas tinham uma paixão muito grande por aquilo. Então elas iam até a loja comprar, chegavam lá e perguntavam, saiu o disco novo de Odair José, ou de José Augusto. Aí você falava, não, saiu o disco novo de José Roberto, né? Vamos dizer que era essa geração pós-Jovem Guarda. E aí você botava para ouvir, a pessoa às vezes comprava, às vezes falava, não, eu vou esperar que saia o do Odair José mesmo, né? Ou saiu o disco novo dos Rolling Stones, e assim ia. Nessa loja era incrível, porque era Catolé do Rocha, sertão da Paraíba, longe da capital, e tinha, assim, desde banda de pífanos de Caruaru, né? Até Kraftwerk. Ou seja, tinha a coisa mais roots, assim, até a coisa mais vanguarda, e ambos, isso é interessante porque para mim era tudo vanguarda, era tudo, me estimulava muito, e era muito radical ver aqueles homens da banda de pífano de Caruaru com os chapéus de cangaceiros, as roupinhas e tocando, e o Kraftwerk, que na época se chamava rock industrial, que depois virou a música eletrônica, e pelo meio tudo. Bee Gees, o Jackson 5, Donna Summer, King Crimson, Luiz Melodia, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Então tudo. você tinha contato com a música universal, assim, né?